Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Por que o fungo Cândida ataca você? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Muitas pessoas nos perguntam 2000 no Metabolismo TV. Você pode nos escrever no Metabolismo TV, deixe seus comentários, sempre vamos respondê-los. Tentamos fazer isso o mais rápido possível. Mas muitas pessoas nos perguntam por que o fungo Cândida me ataca constantemente. Esta erupção, esta coceira na pele, a sinusite, a enxaqueca, o corrimento vaginal, a dor ao ter relações sexuais, os gases, tudo o que traz este fungo Cândida, porque eu limpo e ele volta e me ataca. Eu limpo e ele volta e me ataca. 2001. Quero lhes dizer por quê. Quando falamos do fungo Cândida, aqui vou mostrar uma foto desse vilão. Todos os corpos humanos têm o fungo Cândida, todos. Não há nenhum corpo humano que não tenha Cândida, porque é parte da flora intestinal. E no caso da mulher, da flora vaginal. Aqui estão vendo uma foto do fungo Cândida de perto. Isso está visto em uma plaquinha dessas de laboratório. Tem uns filamentos. E isso se gruda na pele, mas também vive por dentro do corpo. Agora, aqui você já vê uma erupção. Então essa erupção pode ser debaixo dos braços, nas costas, no peito, nas pernas. Causa muita coceira, como um tipo de inflamação. E está sempre ligada ao que você está fazendo. Então, o que quero explicar é o porquê. Por que o fungo Cândida ataca? Quero que saiba que o fungo Cândida é muito mais comum entre os diabéticos e as pessoas que têm sobrepeso do que entre os que não têm, mas também não respeita as pessoas magras. Então, se você tem um corpo magro, pode facilmente ter uma infecção de Cândida. E vou explicar por quê. Agora, vamos ver um momentinho no quadro. Por que o fungo Cândida ataca? Prestem atenção. A primeira coisa que você precisa saber é que os fungos, todos os fungos, como a Cândida é apenas um deles. No corpo humano há mais de 500 fungos diferentes, de diferentes variedades. A Cândida albicans é apenas um deles. O que acontece é que é o que mais ganhou fama. Por quê? Porque é o que mais aparece em praticamente todas as infecções, é o que mais se aproveita dos erros que você comete. Então, basicamente, é chamada 2000 Cândida. É chamada Cândida albicans. A palavra albicans vem de albino e quer dizer branco. É um fungo branco, branco, branco. Se você prestar atenção, vai ver que é completamente branco. De fato, às vezes as pessoas têm como uma mancha branca na língua, ou aparece nos bebês também. Isso é Cândida. Sim, se você olhar bem na pele e observar bem ao sol, vai ver que é meio esbranquiçado e de fato produz essa vermelhidão que é a inflamação. Mas se você olhar bem, vai ver o branco ali. Não. Então, a Cândida albicans é uma variedade muito agressiva. Uma variedade que se beneficia dos erros que você comete. Quais são os erros que fazem com que a Cândida, o ataque, lhe dê as manifestações de um ataque de Cândida, de uma infecção de Cândida? São sinusite, enxaqueca, coceiras na pele, alergias estranhas. A pessoa que tem Cândida tem muitas alergias a diferentes alimentos, a diferentes coisas. Os cheiros a incomodam. O cigarro a incomoda muito, ou seja, os tóxicos a incomodam muito. Qualquer coisa que tenha cheiro forte pode incomodá-la, mas também pode ter corrimento vaginal se for mulher. Ao urinar, ao ter relações sexuais. E os locais onde a Cândida ataca são sempre os locais mais úmidos do corpo, ou seja, debaixo das axilas, entre as pernas, dentro da boca, nos ouvidos, no ânus, na vagina, nos locais mais úmidos e escuros. E os fungos como a Cândida, todos, são o que chamam de saprófitas. É um organismo que dentro da classificação biológica se chama saprófitas. Se você procurar a palavra saprófita, verá que ela tem origem na palavra grega sapro. E sapro quer dizer morte. De fato, os fungos são organismos que vivem, decompondo as coisas mortas. Certo? Isso nos dá uma pista de por que o fungo o ataca. Quando um fungo está atacando seu corpo, é porque seu corpo não está em bom estado. Se não está em bom estado, e as células por dentro que estão morrendo, pois estão começando a se decompor, e o fungo vem fazer seu trabalho. A função de um fungo é essencialmente decompor a matéria morta para devolvê-la à natureza. Em uma floresta, no campo, em um lugar onde há vegetação, você vai ver que quando algo morre, a primeira coisa que aparece é um fungo. Por quê?
Porque a função do fungo na natureza é decompor a matéria que morreu e devolvê-la à natureza. Então, quando você tem uma infecção por fungo cândida, você sabe que há muito tecido morto, há coisas acontecendo dentro do corpo que estão afetando as células. Portanto, o fungo vem fazer seu trabalho. Poderíamos dizer que o fungo está convidando você, e está convidando você porque está criando situações no seu corpo que afetam seu metabolismo, que afetam sua saúde, que estão matando células dentro, e o fungo vem fazer seu trabalho, que é comer ou decompor o que está morrendo, porque os fungos são saprófitas. Ok. Agora, a razão do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Porque me ataca e continua me atacando e faço uma limpeza de cândida e continua me atacando. Vou lhe dizer por quê. A razão é que, número 1, o fungo sempre precisa de muita glicose. Ou seja, açúcar no sangue, o açúcar do sangue e açúcar do sangue. Sempre que há uma condição de alta glicose, o fungo vai estar. Aproveitando a situação, é um parasita oportunista. Quando digo que sim, que é oportunista, que está atento às condições apropriadas para progredir, florescer, prosperar e se reproduzir. A razão da glicose é que a glicose é de fato a principal fonte de energia para o fungo. A segunda é células mortas. Então essas duas coisas que o corpo utiliza, o fungo utiliza células mortas que está decompondo ou glicose alta. É por isso que as pessoas que têm obesidade e as pessoas que têm diabetes são as que mais têm fungos. Por quê? Porque ambos têm a glicose alta, como discutimos aqui no Metabolismo TV. Agora, outra coisa que acontece com o fungo é que ele precisa de umidade. Os fungos não podem viver no seco, precisam de umidade. Se você vai a um lugar na sua casa e vê que há fungos em algum lugar, estão saindo fungos, você verá que esse lugar está úmido, porque a umidade é essencial para os fungos progredirem. Então eles buscam os lugares mais úmidos dentro do corpo. Mas a pessoa tem que estar produzindo um mau estado de saúde, com muita glicose, com falta de tomar água, criando situações que estão matando as células, que então obrigam o fungo a atacá-la, porque ele está apenas fazendo o seu trabalho, os fungos estão fazendo o seu trabalho. Se você tem uma situação de que o fungo você faz um tratamento de cândida, por exemplo, nós dentro dos sistemas Natural Slim que temos em diferentes países como México, EUA, Porto Rico, Costa Rica, Panamá, estamos na Colômbia também, pois damos alguns tratamentos especiais para nossos membros para limpar o fungo. E esse fungo então se limpa e pelos próximos 5 ou 6 meses a pessoa não tem manifestações disso. Mas o que acontece se a pessoa não mudou seu estilo de vida, continue consumindo excesso de alimentos tipo I, que são esse tipo de alimentos, os alimentos inimigos do controle do diabetes, e os que engordam, que são os que produzem muita glicose, pois obviamente o fungo vai continuar voltando porque você está fornecendo, está jogando como adubo na erva daninha. Ou seja, basicamente para poder controlar o fungo e evitar que ele continue atacando, você teria que mudar as condições dentro do seu corpo. O que você teria? Aplicar a dieta X, beber água suficiente, reparar o metabolismo, comer de acordo com o seu tipo de sistema nervoso, porque é importante, por exemplo, há pessoas muito magras que estão cheias de fungos. Por que estão cheios de fungos? Pois porque tem um sistema nervoso excitado, dormem mal, o corpo está cansado, há muitas células mortas, comem muito doce ou o que seja, e isso cria todo um ambiente propício para que esse fungo venha fazer seu trabalho. Porque eu juro, esse fungo está fazendo seu trabalho. Seu trabalho é decompor as coisas mortas para devolvê-las à natureza. Se o seu corpo se tornar uma área de desastre, você não está cuidando do seu metabolismo, não está seguindo o que está no poder do metabolismo, ou tem diabetes e não está seguindo o que está na diabetes sem problemas, você está criando todo um ambiente para que esse fungo venha fazer seu trabalho e depois não pode reclamar de que está coçando, ou que lhe dê sinusite ou enxaqueca, corrimento vaginal ou dor ao ter relações sexuais, até depressão, porque quando há muito fungo, as pessoas se deprimem. Eu vi pessoas que tinham uma depressão severa, que estavam no psiquiatra, que depois de limpar o fungo, a depressão foi embora, porque ao remover todas as toxinas, porque o fungo muda, produz 78 toxinas diferentes dentro do corpo e todas são nocivas. São toxinas que afetam os neurotransmissores, o cérebro, a capacidade de pensar, a memória, a qualidade do sono, afeta tudo isso. Então, se você está sendo atacado por um fungo e sente coceira e coça mais à noite do que durante o dia, porque os fungos vivem à noite, é quando eles crescem. Os fungos não toleram a luz. Tome sol. O sol começa a diminuir os fungos porque eles não toleram a luz. Reduza os alimentos do tipo que aumentam a glicose. Beba água. Comece a regular seu sono com magnésio, com potássio,
com sucos de vegetais, como dizemos no Metabolismo TV, e você verá que o fungo não vai continuar atacando porque você deixará de ser um banquete para o fungo. Estou comentando isso porque a verdade sempre triunfa.